Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pé no Barro Podcast. Eu sou o Armindo Bart, host, e aqui comigo sempre o Bruno. Buenas, vamos que vamos. Vamos lá, hoje estúdio novo, né, Bruno? De volta aos estúdios depois da sequência de episódios aí que nós fizemos na 35ª abertura da Corrida do Arroz. Foi muito bom mesmo. Adoramos todos os convidados. Espero que vocês também estejam gostando ou gostaram, né, dos convidados que a gente trouxe. E agora voltando pro estúdio aqui com um tema mais especial, né, Bruno? É, isso aí, na casa nova da ProHub, aqui direto da PUC, tá muito bonito, né? Toda a estrutura e pra gente também é uma satisfação tá junto, né? Vendo a turma crescendo cada vez mais, né? Indo pra frente, né? Subindo, isso é ótimo, né? Então a gente tá super bem instalado, e hoje nós vamos falar de um tema aí que é super recorrente, né? Que vem muito nas nossas conversas. Depois da seca, talvez seja o segundo que a gente mais escuta, que é falar de gente, de pessoas, de mão de obra, de apagão, de tudo isso, né? Então a gente vai ter tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito bacana aí, né? Muito prática, porque a nossa convidada de hoje, ela vem da origem, né? A origem do pé no barro, então sabe do que a gente tá falando, sabe da realidade e trabalha muito, tá sempre botando o pé no barro. Satisfação tá contigo hoje aqui, Helena Brochado, santanense, né? Então vai estar de família de produtores pra gente estar conversando, falando um pouco dessa coisa aí eu digo do bicho mais difícil, né? Que é o bicho gente, que é o bicho pessoas. Bem-vinda. Guris, obrigada pela oportunidade. Sim, acho que todo o setor nosso primário passa por esse apagão de mão de obra e essa dificuldade da gente manter atrativo o segmento, porque as pessoas cada vez querem mais conforto, querem estar mais com a internet, com ar-condicionado, né, com uma vida um pouco mais tranquila e previsível, coisas que dentro do agro a gente sabe que essa previsibilidade já começa porque a gente é uma instância, uma campanha a céu aberto, é uma empresa que quando a gente começa a contar para o empresário da cidade o que é ter um negócio que depende do sol, da chuva, do inseto, do não sei o que, os caras ficam te olhando, né, com uma cara, como se a gente fosse um ET, mas é isso que sustenta o nosso país e isso que nos sustenta enquanto ser humano, né? Exato. E a gente chegou aqui, né, pessoal da ProHub, tudo novo, aí botou a mesa nova aqui e a gente largou, quem tá nos vendo no começo da mesa, tem ali, né, tem semente, tem soja, e botaram um punhado de adubo, e aí tá um verniz aqui, aí já arrebentamos a mesa dos caras, porque eu digo, isso aqui, isso é agro, né? Vai botar o adubo, ele corrói a lata, vai comer esse verniz na mesa e... Quem não lava as plantadeiras depois do plantio... Isso aí, tá aí, ó. Faz parte do jogo. Já carimbamos ali na mesa. Mas beleza, antes da gente só entrar no papo, que eu acho que hoje o assunto vai render bastante, que é uma das coisas que a gente não só, né, fala muito do Rio Grande do Sul, mas acho que em todos os setores, a gente anda muito no Uruguai, Paraguai também, em vários outros lugares, todo mundo fala de mão de obra, então no agro é em todos os lugares, só que antes vamos pagar uns boletos aqui. Então agradecer aos nossos parceiros, então vocês estão procurando soluções ligadas à consultoria, também à moda, toda a moda equestre, né, ligado ao pessoal da San Esteban, nutrição animal, também a parte de bioestimulantes, a Illicit Plant e a Inex 360 com todas as soluções financeiras. Entre em contato com os nossos parceiros que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos e nós aqui do Barro Podcast recomendamos com certeza. Vambora então. Vamos lá. Vamos botar o pé no barro. Helena, conta um pouquinho da tua história de como é que é chegar nisso aí, né? De quem vem do meio, né? A gente é de uma geração ainda, né? Que quase todo mundo muito direcionado a seguir o que a família fazia, né? E tu vem de uma família de produtores e aí tu sai para um outro caminho, vamos chamar assim. Como é que é Então, eu sou a 6ª geração de produtores rurais pelo lado do meu pai, né? A nossa família recebeu as Sesmarias para proteger o nosso rincão, o nosso país, né? Dos castilhanos. Então, Santana do Livramento tem muitas famílias daquela época que receberam, então, as Sesmarias, e a gente vem cuidando desse legado há muitas gerações. Pelo lado da minha mãe, que é de Santa Vitória do Palmar, mergulhona, a gente também é do agro. Então, lá eu sou a 4ª geração, pelo lado da minha mãe, também dentro do agro. Então, eles se conheceram, né? E a gente foi realmente criado em cima do lombo do cavalo, brincando na maracha. E essa foi a minha infância. Maracha de Santa Vitória. Maracha de Santa Vitória. Eu boiei agora, né? Não sabe? É taipa. Tá. Isso aí. Então, foi a nossa infância, de minha e do meu irmão, até que eu vim morar em Porto Alegre, e o agro, ele ainda é um setor talvez um pouco mais machista, né? Não foi por isso que eu vim morar em Porto Alegre mais cedo, foi porque eu vim estudar, mas eu acabei não retornando. E o meu irmão, sim, também veio fazer o 2º grau aqui, fez a faculdade e retornou. E hoje ele, junto com os meus pais, é quem tocam os negócios no dia a dia. Eu fiz psicologia.
E na faculdade de psicologia foi onde eu aprendi sobre recursos humanos, sucessão de empresas familiares. E aí eu dizia, mas isso a gente tem que levar lá para a campanha. E aí eu pedi para o meu pai e para minha mãe para começar a treinar a nossa turma, a nossa equipe, em treinamento de comunicação, em relacionamento interpessoal, em falhas que aconteciam sempre na parte comportamental, que dentro das organizações a gente chama de soft skills. Então, hard skill é o conhecimento técnico para executar uma atividade e soft skills são aquelas competências comportamentais. Então, dentro do comportamental, a gente já começou a treinar, eu na faculdade fazia isso e a minha mãe começou a se interessar. E também, então, a gente começou a criar um setor de recursos humanos dentro da Fazenda São Miguel do Sarandi. Disso virou um livro, que a minha mãe foi autora, que se chama Crescer no Campo, Semeando Conhecimento. A gente ganhou o Top Ser Humano da Associação Brasileira de Recursos Humanos com esse livro dela e com o case de como desenvolver, né, o time dentro de um estabelecimento rural, que sim, temos limitações, temos dificuldades, mas temos uma natureza pungente, temos pessoas que, por estarem lá, adoram aquilo que estão, né? Então, acho que a gente tem muitas coisas positivas dentro do nosso segmento do agro que a gente tem que começar a se dar conta e poder valorizar para aumentar o nível de engajamento e também para aumentar a nossa atratividade. Hoje eu sou uma consultora, tenho como propósito, a gente não trabalha só para o agro, mas é um segmento que, por ser a minha origem, acaba que tem uma demanda maior, né, nessa parte de capacitação, treinamento, liderança, mas o que a gente mais trabalha, independente do segmento, é como que a gente vê o nosso negócio como uma marca empregadora. Voltando para o negócio do agro, será que eu vejo a minha propriedade como um negócio? Da porteira para dentro, a gente se enxerga como uma empresa com centro de custos, com um marketing a ser desenvolvido, com pessoas que precisam ser capacitadas e engajadas? Via de regra, não. A gente vai para fora, a gente vai para a campanha, a gente vai lá dar uns beijos no vô, na avó, e a gente não enxerga aquilo como uma propriedade rural, uma estância, uma fazenda, uma empresa. Essa é a palavra. Então, se eu não enxergo, como que eu vou pensar em benefícios para a minha equipe? Como que eu vou pensar na rentabilidade? Como que eu vou pensar em tudo que eu preciso ter para criar efetivamente uma marca empregadora? Então, tudo começa por aí quando a gente fala de retenção e desenvolvimento das pessoas. É a gente se enxergar como uma marca. Essa marca tem que ter atração para as pessoas quererem estar conosco. Não só o cliente externo, né, que entra na porteira para dentro para comprar um produto nosso, mas também o cliente interno, que é a equipe que está conosco e que faz as coisas acontecerem. A gente vem muito... sempre o foco é a produção, né? Então está sempre preocupado em produzir e as outras coisas vão ficando, né? E talvez não, elas estão mais agora no momento em que a produção, não, obviamente nunca perde a importância, né? Mas a produção, ela também... Eu digo assim, quando tu bate a meta, quando tu vende, vamos fazer essa analogia, todo o resto vai embora. Quando a coisa está mais apertada, todo o resto começa a importar. Então, assim, quando a própria pecuária e agricultura sempre com margens boas, tudo vai embora. Quando a coisa aperta, extrema, como nós estamos vivendo agora, aí a gente começa a olhar para tudo que é lado. E essas coisas começam a ficar mais latentes, assim, tendo mais importância, né? Essa gestão toda, a gente trabalha muito com isso. E é sempre nessa coisa assim, cara, vamos olhar como negócio, vamos olhar como empresa, né? E aí, tô falando isso, eu fiquei lembrando, né? Vamos lá para fora, vamos para o campo. Há pouco, em muitos lugares ainda tem, mas há pouco tempo a gente começou para mim tem duas coisas, assim, começou a ver uma coisa super, que às vezes passa despercebido, que assim, a casa da fazenda, a casa da estância, assim, antes era o que não prestava dentro, o que tinha de velho na cidade, tu levava para fora. A câmera velha, o sofá velho, o fogão velho, tudo que era... tu ia para lá. Herança. Então, tudo que aí tudo que tu tinha lá, que era o teu trabalho, que era o lugar, assim, era tudo que era ruim. Agora a gente está vendo essa mudança. Não, vamos ter um ambiente bom para a gente ter lá, para morar, para passar, porque a gente passa mais tempo lá, né, no trabalho, do que às vezes na cidade, né? Então, essa para mim é uma das coisas que vão, assim, tu começa a ver esses sinais de mudança, de entender o lado empresarial da coisa, né?
Então, acho que isso não só para os donos, para os empresários, para os fazendeiros, mas também para a equipe. A gente também precisa botar uma geladeira boa, ter um sofá legal, botar uma televisão, porque se eu não torno esse ambiente agradável, as pessoas não vão ficar no agro. Os tigres estão acabando, né? E aí me entendam super bem, assim, porque hoje a gente tem que ter um cuidado, né? Quando falou lá, quando eu fui começar a levar lá pro Sarandio, cara, como é que é lidar com aqueles tigres? Os tigres estão acabando. Como é que é? A competência, né? A hard skill tá acabando. O cara do campo, tanto na agricultura quanto na pecuária, que se criou, que sabia, que era selecionado por esta competência, porque o cara se criou, né? Desde guri ele veio. Esse cara acabou. Essa geração, assim, são poucos os tigres ainda que tem. E o tigre vivia nisso aí. Com pouca coisa o tigre vivia, né? Para ele, com pouco ele se... Não tem mais isso. O tigre gostava de passar frio porque era bem homem. Gostava de passar calor porque fazia parte, né? Era uma coisa assim, que ficava 40 anos dentro de uma mesma empresa. Se tinha o sentimento de dono, que hoje quando eu chego nas empresas, eles dizem, Helena, a gente tem que instituir o sentimento de dono. Aí eu digo, tá, vamos ver qual é a idade dos funcionários de vocês. É 25, 20 e poucos. Eu digo, tá bom, a geração Z. Geração Z, eles não têm a vontade de ter alguma coisa. Não tem vontade de ter carro, não tem vontade de ter casa. Eles não têm, para eles, tu acha que eles vão ter sentimento de dono pro negócio dos outros? Não querem ser dono de nada. Não é o objetivo deles. Agora eles querem ser ouvidos, eles querem se sentir reconhecidos. Então aí sim a gente começa a falar na mesma linguagem. Pai, Helena, mas que geração bem chata. Tia, vai ter que ser assim. Não é uma escolha minha. É uma escolha do contexto. Então, ou eu, como empresário, me adequo a esse processo e vejo como que a gente vai se organizar aqui dentro. Talvez a gente vai ter que ter sexta-feira umas batata frita junto com feijão e arroz, e isso faz parte... Porque na cultura a gente tem que estar mudando. E no agro a gente é muito assim do sofrimento, do difícil, do... Sempre tá ruim, né? Sempre tá ruim. É difícil a gente falar com alguém do agro, tá ótimo, a colheita foi maravilhosa. Parece que você tá meio falando uma heresia quando você fala que tá tudo muito bom. Fala, como assim tá muito bom? Eu sou filho de produtor também, né? E aí eu falo pro meu pai, mas nunca tá bom? Tá, às vezes colhe bem, tá boa a condição e tal. E aí, não, mas aí o custo não sei o que, aí não sei o que lá. E sempre tem alguma coisa que a gente... pesar. Um pesar. Parece que tá cometendo um... Como falei, tem que ser sofrido. Se não for sofrido, não tem valor. Isso vem lá de trás. Vamos trabalhar com essa cultura diferente, sabe? Que bom. E aí eu começo de novo a trabalhar a marca empregadora. Pessoal, vamos fazer um treinamento bem bacana, porque a gente vai começar a época de parição e a gente precisa adequar aqui como que a gente vai fazer o manejo dos terneirinhos que nascerem mais cedo e como é que depois a gente vai fazer o processo de desmame. E vamos começar por qual? Pelos maiores, pelos menores, e que campo que a gente vai colocar? Ao invés da gente só informar para a equipe, perguntar como é que tu acha que pode ser feito? E o ano passado a gente fez dessa forma, mas deu errado aqui, deu errado. Como é que a gente pode fazer para solucionar? Aí eu começo a engajar as pessoas. A questão do comando-controle, que é eu dizer como tem que ser feito, começa a ter menos necessidade das pessoas, e essa turma agora não curte muito isso. Então eu preciso engajar eles perguntando como que eles querem fazer, quem sabe a gente vai tentar de outro jeito. Eu perguntar para as pessoas o que elas imaginam não significa que eu vou concordar, não significa que eu vou ter que fazer o que eles estão colocando, mas significa que eu estou dando escuta para a tua voz. E esta turma precisa disso. Mas isso dá trabalho. Vai dar trabalho, eu tenho que ter tempo, tem que ter saco. Mas na minha época não era assim. E aí a gente também olha para a sucessão, né? É comum o empresário, o que está com a chave lá do negócio, mas na minha época não era assim, agora meu filho e minha filha todos cheios dos nome dó. Querem passar o final de semana, todos final de semana na cidade. Mas que barbaridade, né? E aí querem voltar ainda segunda... Às 3h? Não. Na minha época eu passava aqui de segunda a segunda. Eu também queria na minha época, só que o pai não deixava. Era a diferença. Então, assim, as mulheres que antes ficavam na cidade, porque tinham que cuidar dos filhos enquanto os maridos estavam no campo, a gente aceitava mais e era mais resiliente com essa ausência do homem em casa. Agora as mulheres não estão mais tão resilientes, elas querem a presença do marido e mais, este homem também quer ver os seus filhos crescerem, ele também quer acompanhar o que está acontecendo, ele também quer falar com a professora, ele quer ir no médico. Então a gente como dono do negócio, seja o dono ou a dona, ou seja como patrão, ou seja pai ou patrão, a gente também tem que estar se organizando para ver que é uma mudança cultural.
E a gente precisa passar por isso e se adequar, porque senão, inclusive, os nossos filhos, que é quem vai garantir as próximas gerações do nosso negócio, vão se afastar. E vender um campo é rápido, a gente bota o dinheiro na guaiaca e segue a vida, né? Mas não é o que a gente quer. Claro. Quem é do agro tem uma paixão por aquilo, pela casa da avó, do vô, do bisavô, aquilo que tem uma história. Então, não é se desfazer, mas é como que eu faço e torno este negócio atrativo, tanto para os meus sucessores, como também para os trabalhadores, porque a gente tem que entender, gente, que falar de pessoas é falar de negócio. Tão importante quanto eu falar da colheita, do quilo do gado, por quanto eu vendi, enfim, é falar de gente, porque eles é que vão garantir com que essa produção aconteça. Se eu não tiver uma pessoa para colher, no momento da colheita, o que vai acontecer? Vem uma chuva e eu perco. Se eu não tiver um peão bom para estar lá acompanhando a aparição e a gente tiver um monte de vaca atracada porque a gente errou o sêmen, a gente vai ter problema de perda de terneiros. Então, ter gente é falar de negócio. Capacitar as pessoas para poder entender do teu negócio, poder entender e pensar quando o negócio aperta, é a gente rentabilizar o nosso dia a dia. Então, não adianta eu falar só de melhorar o meu insumo, melhorar os meus processos, se eu não tiver gente que saiba o que fazer na hora de tomada de decisão, né? É a melhor técnica do mundo, né? Senão depois não tem quem execute. Quem vai fazer? Mas eu queria só fazer uma comparação, assim, porque se fala muito do agro, desses problemas todos, mas também quando você conversa com o pessoal da cidade, todo mundo fala também de problema de mão de obra. E como você acompanha os dois lados, como é que você enxerga isso? É realmente assim, muito mais grave no agro? Não. Os problemas são muito semelhantes. Lógico, tem a questão da cidade, né? Que não é a questão de morar no campo, que isso também é um dilema, né? E a infraestrutura, enfim. Mas digo assim, da mentalidade, dos problemas das empresas, que a gente às vezes se apega aos grandes exemplos, né? De empresas grandes, mas a maioria são empresas menores, mais familiares. E eu queria a tua opinião sobre isso. A grande verdade é que está faltando gente qualificada para qualquer segmento. Então, é para a indústria, é para o serviço, é para o agro. Gente que se comprometa, que vá até o fim, que queira vibrar com o que está acontecendo, está faltando em qualquer segmento. No agro se agrava, acho que muito pelo que tu trouxeste, Bruna, a gente perdeu aquele desenvolvimento já da infância. Quando fecharam as escolas técnicas no interior, que já formava, quando a gente tem uma legislação que afasta o filho de um funcionário de passar as férias na campanha, porque se ele quebrar, vem todo o Ministério do Trabalho em cima do produtor rural, então, por medo, muitas vezes, a gente acaba, né, evitando esse tipo de coisa. A gente não tem mais aquela criança que aprendeu a laçar porque gostava e brincava com os terneirinhos. Então, com esse distanciamento na infância, a gente... O peão, ele é uma formação muito, muito, muito qualificada, que às vezes a gente não se dá conta. Ele tem que reconhecer no olho lá longe que aquele bichinho está com um comportamento diferente, que lá tem uma bicheira, que lá tem daqui a pouco um javali chegando escondido. Então a gente precisa ter esse olhar treinado, que quem é da cidade chega lá e acha que aquele javali é uma pedra, que de vez em quando está uma mexida, né? E que aquele bichinho que está meio... Outro dia a gente estava com meu pai e estávamos voltando e eu disse, olha, tem uma ovelha, essa época de seca, né? A gente estava com o açude mais baixo e tinham duas ovelhas atoladas. Então, assim, é o olhar de quem se criou na campanha, que viu lá longe, e eu que vi, não foi ele, tá? Esse louro é meu. Eu disse, tem duas ovelhas lá atoladas. Fomos lá, era a ovelha com o cordeirinho, né? Então, acho que no agro tem essa dificuldade maior dessa capacitação. E mais, moramos dentro do negócio, né? Então, quem trabalha no agro abre mão do convívio familiar durante a semana, que para algumas pessoas isso é uma vantagem, para outras nem tanto. Aí tem uma volta em tudo isso aí, né? Um voltar, nem sei se é um voltar, é o processo da educação. Nós vamos ter que educar de novo o funcionário que está ali, dar essa qualificação técnica, esse hard skill que o cara não tem mais. Como ele se perdeu, né? Ele não viveu lá, então o cara tem que olhar que de época de seca ele tem que saber que tem que revisar a beira d'água, porque pode ter um animal ali. Na época de plantio ele tem que estar cuidando de algumas outras coisas que esse cara agora ele está indo da cidade. E aí eu sei que é um negócio assim, o cara quando não prestava para nada ele ia virar vendedor. Esse é um conceito, né? Não presta pra... Tenta vender alguma coisa e vai fazer uma corretagem aí de terra, de gado. Sempre foi assim. Hoje, será que hoje nós não estamos vivendo um pouco disso aí? Cara, o cara que está indo para mão de obra do campo é o cara que já não está dando mais nada e nós não estamos pegando assim... Cara, tá indo todo mundo trabalhar no campo quando o cara já não deu certo na cidade.
Olha, pode ser que esteja acontecendo. Agora, é triste quando a gente vai dar a pessoa que não dá para mais nada, botar na área comercial, que é o pulso do negócio. Né? Tem método para vender. Eu fui para Harvard, fiz curso lá de negociação, e aí tu vê assim, que pena alguém não saber que é o que faz o negócio acontecer, que tem método, e ser a pessoa que está lá na ponta. E se quem está vindo para o agro, né, para ser a nossa mão de obra, também é o que não dá mais nada, bueno, o que a gente pode fazer? Qualificar essas pessoas, né? Fazer com que eles gostem de estar lá. Então, assim, como é que está a comida? Como é que está o lençol? Como é que está o quarto? Como é que está o ar-condicionado que não tem? Mas, bom, daqui a pouco tem um ventilador. Como é que eu consigo gerar benefícios dentro do meu estabelecimento rural para que daqui a pouco ele não queira estar em uma outra frente, em outro segmento na cidade? Como é que eu consigo transformar a minha diversidade em uma vantagem competitiva? Né? Comida é uma coisa que importa, e muito. Um bom clima da onde a gente está importa em muito. O ambiente limpo importa em muito. Então, como que a gente está cuidando? E aí eu vejo muito também, e não é nada de preconceito, mas eu vejo o papel das mulheres dentro dos estabelecimentos rurais, onde a gente tem uma mulher que é a esposa ou que é a proprietária, né, que está fazendo a gestão, não interessa, a gente vê mais limpeza, a gente vê mais organização, a gente vê mais cuidado com o banheiro, com a comida, com tudo isso que também faz com que eu me sinta mais valorizado e mais reconhecido, porque às vezes a gente vai numas fazendas que eu digo, nossa, tá ruim, assim não, uma grama horrível, as pessoas comendo qualquer coisa. Aí, daí a gente também não se sente bem. Né? Então, cuidar de quem está conosco. Como é que eu vou querer que essa pessoa tenha amor pelos animais que estão na minha propriedade se eu também não demonstro carinho? Se eu também não estou disponível a melhorar o nosso feijão? Se eu também não estou fazendo um café né, bacana? Se daqui a pouco eu não trago, vamos fazer um consumo, um churrasco no domingo para quem ficou, porque eu preciso que essas pessoas fiquem, afinal de contas, o nosso negócio é 24/7, todos os dias, bicho nascendo, bicho né? Então, como é que eu cuido de quem fica? Porque senão é difícil mesmo. Sim. A era dos tigres acabou. A era dos tigres, gostei. A era dos tigres, tudo está se aposentando. Né? E os tigres estão se aposentando em todos os segmentos, não é só no nosso. E aí acho que a gente vê também, há 10 anos atrás, a gente tinha uma questão do preconceito com o etarismo, né? As pessoas mais velhas com dificuldade de se empregar. E agora a gente está vivendo um resgate das pessoas 50 a mais. As empresas voltaram a contratar as pessoas mais velhas. Peraí, Armindo, vai ter chance para ti. Em detrimento dos mais novos, porque a geração mais jovem, ela reclama mais, ela tem mais dificuldade de se adequar, ela não aceita qualquer coisa. E os tigres tão louco para trabalhar. Então, a gente ainda tem os tigres com bastante força aí, louco para vir pro negócio. Esses dias um amigo meu disse assim, cara, falando das gerações, né? E aí ele falou, geração Z, né? Que estamos agora no mercado. Alguém criou essa geração, né? Aí ele olhou e disse, acho que eu tenho a minha parte de dizer, porque alguém criou diferente, né? Então, essa mudança que a gente, obviamente que o mundo muda como um todo e tal, mas passa por esse processo. Enfim, estamos lá. Essa geração Z, vamos entender um pouquinho eles. Eles entraram para o mercado de trabalho em meio à pandemia. Essa foi o primeiro contato que eles tiveram. O que queriam na pandemia? Alguém que conseguisse fazer as coisas de casa sem precisar vir a um ambiente de trabalho. Eles conseguem. É o mundo deles. Agora os negócios mudaram, querem as pessoas presencialmente. Eles não querem estar presencialmente porque eles entraram nesse formato. Eles também são filhos de pais e mães que viviam reclamando do seu trabalho e que entregaram a sua vida e talvez até a sua saúde, e dizer, até porque eu não aguento mais, porque esse meu chefe é horrível, porque o que eu vou fazer lá hoje? Vou matar um leão por dia, vou tirar as antas da frente, vou pra luta, vou pra batalha, vou pra guerra, vou botar o meu pé no barro, meu sapatinho novo. E aí essa geração diz, isso que é trabalho. Que coisa horrível. Aí eu tenho que abrir mão de tudo que eu gosto, dos meus amigos, do meu final de semana, por causa do negócio. Então, eles foram criados por pais reclamões com relação ao seu trabalho. Então, eles aprenderam que lá não é um lugar bacana em que eu me realizo. Começaram a entrar no trabalho no formato online, em que as relações pessoais não eram valorizadas nem necessárias, por sinal, fiquem em casa. Agora mudou tudo. Agora eles têm que estar no presencial, eles têm que estar
organizando isso tudo, eles têm que estar gerindo conflito, porque no online o conflito ele é muito mais superficial do que aqui que tu sentou na minha cadeira, pegou meu lugar, nananã. Então, eles também estão se adaptando a isso tudo. É uma geração jovem. Então, eu olho eles com muito carinho, porque eles daqui a pouquinho vão ter uns boletinhos para pagar. Eles ainda estão morando com pai e mãe, né? Então, daqui a pouquinho vai vir, e aí eu também acho que vem todo um amadurecimento da geração. Sempre que a gente tem troca geracional dentro do ambiente de trabalho, a gente tem surpresas, mas hoje eles já representam 25% da força de trabalho no Brasil. E quando eu chego nas empresas e peço percentual de gerações, as empresas se surpreendem, porque às vezes eu já tenho 35, 40% das pessoas com geração Z e ainda estou fazendo a minha gestão num modelo anterior. E aí o turnover não vai dar certo, né? E uma coisa que eu percebo assim também, né? A pessoa fala, tem muita gente ruim nessa geração Z. Lógico, né? Tem, né, os detalhes, mas eu vejo muita gente boa também. Tem muita gente com habilidade. A gente, né, volta e meia, pega alguns casos na própria empresa mesmo que você vê que tem, lógico, né? Tem aquela amostragem, né, que é menor um pouco, mas tem muita gente com habilidade toda digital, tem capacidade de comunicação, tem muita gente boa que está vindo por aí também. Como é que eu faço para aproveitar isso? E no campo a gente precisa de planilha, a gente precisa de indicador, a gente precisa colocar onde é que está o gado. Eu tenho que ter isso acompanhado na ponta do lápis ou na ponta do Excel. Então, como é que eu consigo resgatar? Outra coisa, é uma geração conectada, eu tenho internet. Outra coisa, eu tenho internet, eu estou explicando para essa turma o que eles podem postar nas redes sociais, porque às vezes, gurias, a gente fez todo um manejo correto, tudo certinho, e tem lá um frasco de alguma coisa, e é justamente aquilo que vai ser tirado a foto e que vai para uma rede social, que é um recorte de todo o contexto e que pode acabar causando uma imagem negativa do agro. Então, assim, ao tempo inteiro, a gente tem que ser ativista do nosso negócio. Eu sou uma pessoa apaixonada pelo nosso agro e acho que a gente tem que ensinar, inclusive, isso, como se posicionar na rede social. Como que a gente vai colocar para a gente mostrar a importância que tem gerar alimentos, seja proteína animal, seja proteína vegetal, para as pessoas, que é o que a gente faz dentro dos nossos estabelecimentos, sabe? Deixa eu voltar um pouquinho, assim, ó. A gente tá falando bastante dos novos, tentando. Vamos falar da... Tu quer falar dos tigres? Eu não quero falar eu não sou tão tigre ainda, eu sou depois dos tigres, tá? Eu quero falar da minha geração, porque, como diz o Dado Schneider, bem na minha vez. Então, assim, a vez que eu peguei o comando, que é a minha vez de mandar, né? Que eu nasci sendo mandado, como diz o Dado, eu comi o pior bife, chegando a minha vez agora de comer o melhor bife, o bife é do mais novo, né? O melhor, depois que sobrar é o do pai, é de quem tá. Chegando a minha vez de mandar, agora eu não posso mandar, eu tenho que pedir. Então, assim, bem na minha vez, né? Era a minha vez de fazer tudo isso e muda. É a nossa. É a nossa vez. Então, assim, tá, o que eu faço agora? Beleza, agora eu tô em crise existencial, porque era a vez que quando eu vou sentar na cadeira e replicar talvez muita coisa que eu tenho que mudar. E talvez eu tenha que mudar muita coisa que eu pedi que fosse mudado, que eu não queria fazer na época, porque as gerações são assim, toda uma geração vem quebrando outra. Tá, como que a gente vai na prática assim, tá, eu sou um dono de uma propriedade, eu sou um gestor, porque tem muito cara que é gestor hoje, tem muita gente que nos escuta que é o cara que é um coordenador, é um gerente de uma empresa aí, né, do agro. Como é que eu faço com isso? Tá, eu tenho que falar mais, eu tenho que melhorar. De ordem, assim, primeiro eu tenho que aceitar, né? Que bem na tua vez as coisas mudaram. E quem sabe a gente pode fazer um bife junto, ao invés de tu ficar com o que sobrou, entendeu? Acho que é mudar a forma de enxergar. A cocriação, ela vem e está muito forte, que é a gente poder pensar junto. Daí a ideia deixa de ser minha, deixa de ser tua e passa a ser nossa. Não é que tu ficou com, eu vou ficar com o melhor bife, tu com o pior bife. É como que a gente pode fazer para todo mundo ter um bife bem bom. E aí é essa mudança de forma de enxergar as coisas. E eu preciso, sim, ter mais tempo para construir isso, porque mandar é fácil, gente. Agora, a gente precisa acessar mais o coração, né? Mandar mão e perna fazer, tá? Antigamente qualquer um faz, hoje não faz. Hoje não adianta mandar, não te obedece? Não te obedecem e não fazem nada, né? Então, assim, se eu não conectar... E aí entra toda a importância da inteligência emocional, de também saber como é que as pessoas estão. Meu avô não queria saber como é que as pessoas estavam. Vô, tem que fazer isso, bota o gado na mangueira, tem que vacinar, tem que marcar, tem que isso, tá, mas vai, talvez... Não quero saber, tem que fazer, deu, acabou. Agora a gente vai ter que ter um pouco mais de manejo com a turma também. E não é muito uma escolha, tá? É assim.
Senão a gente vai continuar com uma rotatividade alta, a gente vai continuar com gente que não quer ficar conosco, e aí a gente acaba perdendo produtividade. De novo, falar de pessoas é falar de negócio. Quem não entender isso vai perder produtividade no seu dia a dia. Vai diminuir a qualidade em qualquer processo dentro do segmento do agro ou qualquer outro. Então, assim, fazer reunião com as pessoas indicando o porquê que elas têm que fazer isso. Né? Qual a necessidade da gente poder trabalhar com uma comunicação mais rápida dentro do nosso dia a dia? Quais são as consequências que tem quando a gente não faz isso? Que talvez antigamente a gente não precisava dizer. Agora, o óbvio cada vez tem que ser mais dito, para que eles se sintam comprometidos. E comprometidos é junto, é com a promessa de minha e tua. E para que essa promessa seja estabelecida, a gente precisa cocriar as coisas e explicar o porquê que isso é necessário. Coisa que antigamente eu nem pensava se eu quero fazer ou não. Mandaram fazer, eu vou lá e faço. Agora a pessoa pensa. Não estou dizendo que está certo, o que está errado, mas a pessoa toma café. Eu não sei se eu estou com vontade de tomar café. Tem água, tem chá. Não, eu estou te dando café. Pois é, mas assim, quem sabe? Então, na tua vez, na minha vez, na nossa vez, é a vez em que a gente vai ter que estar mais sentado na roda do galpão lá para poder estar conversando com as pessoas e vendo a estratégia e construindo com eles. Sim, porque tem uma coisa, a gente ia só até a ordem, né? Agora tu tem que dar me parece, assim, o que a gente vê, e ainda tá longe isso, mas é conseguir dar toda a linha. Cara, nós estamos fazendo isso, nós estamos revisando o plantadeira agora, porque a gente tem que plantar numa janela super curta, porque vai acontecer isso pra gente poder colher lá em janeiro, fevereiro, para poder plantar outra assim. Eu vejo que as coisas ainda em muitos lugares não têm essa continuidade. Então, assim, eu passo a tarefa, o cara diz, cara, eu tô fazendo isso aí, mas eu não consigo entender o processo. Então, conseguir explicar isso às vezes são coisas super simples, né? Porque essa roda de conversa nada mais é do que sentar todo mundo e ter uma conversa direta, assim. É né? simples, mas eu tenho que fazer. Tem que fazer. A história do óbvio tem que ser dito. Mas eu tenho que falar o óbvio. Tem que falar. E às vezes, né, comprei uma plantadeira maravilhosa, que eu gastei agora 2, 3 milhões, um troço sensacional. Se eu não explicar para alguém como é que faz, então, por mais complexo que um projeto seja, dentro de qualquer empresa, sempre eu vou ter uma pessoa simples para executar. Essa pessoa sabe a importância que ela tem dentro do processo, o quanto representa a perda desses animais, o quanto representa o aumento do quilo do boi lá dentro, se a gente conseguir fazer o manejo correto, do quanto a gente estressa o gado quando a gente traz de uma forma ou da outra, do quanto quando a gente está andando na mangueira e eu usar aquele coisinha para espetar, o gado vai sair daqui a pouco mais estressado, ou se eu fizer a vacina de um jeito errado, sem trocar agulha, a gente vai prejudicar a picanha quando a gente chegar dentro do frigorífico. Então, por nós, a gente tem que trocar a agulha. Não, tem que explicar o porquê que se eu não trocar a agulha vai ter a consequência e a gente vai ter a perda. E essa perda é para todo mundo. Por quê? Se eu estou num negócio que está crescendo, a chance de eu também poder prosperar é maior. E aí entramos numa outra coisa que também da porteira para dentro não se fala muito, que são os benefícios. Né? Quais são os benefícios que as pessoas têm em trabalhar aqui? Tem muito mito, né? Muita dificuldade o pessoal estabelecer. E às vezes eu vejo o contrário. Aí, como não tem muito essa regra, estabelece alguns benefícios que lá na frente são impagáveis. Ou o cara mal começa, é um cara muito bom, eu quero dar uma bonificação para ele, e aí isso acaba ficando depois pesado, né? Eu vejo alguns exemplos também que é o contrário. Quem não faz, que tem receio, e quem faz e às vezes não tem essa noção do quanto isso... acaba ficando algo frustrante ali na frente. No discurso tudo é lindo, né? Eu quero meritocracia, eu quero que o cara participe comigo. Quando tem que pagar o cara, você diz, mas ganhou muito. E aí, olha só, veja bem, não era bem assim. Isso a gente vê muito, e não tô botando agro, tá? Não, em todo lugar. Todas as empresas, não, porque eu quero o cara que seja, que tem que fazer, porque o cara quer dinheiro. Na hora que tu tem que acertar... Vai impor, tem que pagar o gol. Mas tá ganhando, ganhou. Se tu fez bem feito, né, aí tu tá ganhando mais também nisso aí, né? Eu queria assim, e aí... Indo nessa linha, com propósito também tem outras pessoas com propósito lá, né? Tem mais gente. E como é que é gerir, né, as pessoas? Porque quanto mais sobe o nível, mais quereres.
Mais quereres. Então, a Com Propósito é a minha consultoria. A gente trabalha com palestras, desenvolvimento de lideranças, equipes, times, coaching, mentoria. Também com a parte de sucessão em empresas familiares e apoiando os RHs a dar suporte nisso tudo. Então, sim, no primeiro momento fui só eu, né? Aí a gente começou a ter outras parceiras, outras consultoras. E por que eu digo mulheres? Porque a gente viaja muito. E a gente dorme no mesmo hotel, a gente está junto às vezes. E aí foi uma escolha minha de ter só consultoras mulheres para não ter estresse em casa com meu marido, porque vai viajar. Não, então assim, nós somos um grupo de mulheres, a gente é apaixonada por dar treinamento, por estar em sala de aula. Então a função de estar com o homem junto, eu já decidi lá no início para não ter problema. Então somos, né, uma turma bem bacana. E sim, a gente trabalha, elas não são minhas funcionárias, nós somos parceiras e às vezes sim, tem egos que existem, que acontecem, então a gente conversa muito sobre isso, até onde uma vai, qual é o limite, até o que eu espero de cada uma, a gente se dá muito feedback. E com certeza, quanto maior o teu nível de entrega, mais qualificado é o time que está contigo. Então eu preciso de pessoas melhores do que eu, porque eu não vou estar em todas as entregas, inclusive algumas coisas eu não vou saber solucionar e eu preciso ter gente que saiba solucionar. Então, no que eu tenho que ser boa? Na estratégia. No que eu tenho que ser boa? Na parte comercial. E em algumas outras entregas eu não vou ser a pessoa que vai estar na frente executando porque eu talvez não tenha este conhecimento. Então, isso para mim também foi um processo de amadurecimento, saber no que eu sou boa, no que eu não sou boa e eu preciso de pessoas que me complementem. E é na diversidade que a gente consegue ter o crescimento. E a natureza nos mostra isso. Por que eu preciso, né, num campo, ter árvore, ter folha, ter planta, ter bicho? Por que eu preciso ter ovelha lá em Livramento para não deixar, né, as ervas daninhas crescer? Então, eu preciso, se eu tiver só uma cultura, eu acabo fragilizando as outras. Então, hoje, o nosso time de consultoras tem pessoas muito diferentes. Tem gente que é excelente para o trabalho individual, para coaching, para mentoria, para o trabalho de sucessão, que ele é muito minucioso. Tem outras gurias assim que é para time, para motivação, para desenvolvimento, para team building. Então, traduz essa aí porque o nosso público não pegou o team building. Então, vamos lá. Tem, dentro do nosso time, né, a gente tem pessoas, então, com vários perfis. Aquelas que são bastante específicas para um trabalho mais individual, mais de mentoria, de coaching, para a parte de sucessão, que ele é bem personalizado. E tem outras que é para palestra, para team building, que é desenvolvimento de equipe. Então, a gente trabalha muito com grandes turmas em que a gente tem que fazer um trabalho no mato, em que a gente tem que fazer uma solução de um problema. Então, isso é team building, é desenvolvimento de equipe. Então, são perfis diferentes. A parte financeira, eu odeio a parte, não sei mexer nisso, assim, me pede para fazer uma nota, me pede... Ai, não me pede isso. Eu tenho uma outra pessoa que trabalha isso, que é o meu marido é o meu financeiro. Sabe tudo, quanto é que tá passando ali. Esse é o problema. Esse é o problema. Né? Ele trabalha com construção, mas ele tem um tempinho para mim, para poder cuidar de mim nesse aspecto. E já fez várias planilhas, engenheiro já botou todas. Já botou tudo. Ele vem, olha aqui, Helena. Porque é uma competência que eu não tenho. E eu tenho outras que essas outras pessoas não têm. Então, isso acho que a gente sempre tem que trabalhar em qualquer time. Que bom que nós somos diferentes. E não competir para eu ser igual a ti, porque eu nunca vou ser tão boa no que tu é. E tu nunca vai ser tão bom no que eu sou. Então, acho que o que a gente fala muito, né? Diminuir o ego e aumentar o eco. Diminuir os silos, que é aquilo que traz a competição, do que eu sou melhor do que tu, e poder trazer a complementariedade. No que a gente juntos pode fazer diferente, porque eu somo contigo e tu soma comigo. Sim. E te escutando assim, eu sofro de não poder fazer o gol, entendeu? De não poder fazer a entrega. Porque eu acho que aquilo é o momento, sabe? Que tu tá com o cliente, que tu vai lá, tu faz aquilo, pá, bum. Cara, tu não consegue fazer aquilo ali. Então, o que outra pessoa tem que fazer, ou seja, por tempo, porque é melhor do que tu, mas é um desprendimento, é um amadurecimento todo, quando os negócios vão crescendo, dói. Cara, eu tinha que estar lá é o momento bom, né? É o momento bom, ou tu tá no palco, tá dando treinamento, tu tá dando a consultoria, lá eu tenho que estar fazendo outra coisa. Ele é doído, e às vezes quando vê, tu tá naquela disputa de querer estar lá também, e quando vê, tu tá disputando interno. E dentro do agro é a mesma coisa. Eu não posso querer estar na mangueira sendo o dono do negócio. Eu não posso querer estar na colheitadeira sendo o dono da fazenda. Eu também estou na mangueira, eu também estou na colheitadeira, mas eu preciso estar na gestão. Eu preciso estar olhando o indicador, eu preciso estar vendo
no banco, eu preciso estar vendo como é que está o meu financiamento, eu preciso estar vendo como é que está a minha rentabilidade, eu preciso estar dando feedback para o gestor deles do que deu certo, do que deu errado. Mas a gente gosta de estar lá, com o pé no barro, no front. E aí eu tive que dizer, bom, se eu quiser estar no front o tempo inteiro, eu não vou ser uma empresária, eu vou ser uma consultora. E que é diferente eu ser a consultora e eu ser a empresária. Então, foi um momento de decisão. Se eu quero crescer, eu tenho que me transformar em uma marca. E aí, ter pessoas que trabalham comigo nessa complementariedade. Talvez... e outras coisas. A gente recebe elogio da equipe, tá? E eu não, vou elogiar só ele. Né? E que bom que estão elogiando a nossa equipe. Significa que a gente não precisa estar o tempo inteiro no palco. Ou que bom que tem pessoas que, quando sobem no palco, nos substituem tão bem ou melhor. Agora, num primeiro momento, sim, a gente abrir mão também desse gostinho, né, que a gente gosta, porque o negócio surgiu em cima de algo que a gente sabe fazer bem, ou que no caso do agro a gente se criou fazendo. Sempre foi assim, eu vou fazer assim, meu pai fazia assim, então eu me criei dentro da mangueira e quero seguir lá. Não, eu preciso gerir o negócio, não operacionalizar o tempo inteiro. A gente tá voltando desse Expo Direto agora, né? Estamos em semana, esse episódio, né? Quando escutam bom, em algum momento em março de 25 a gente tá voltando da Expo Direto. E nós estamos pegando o Sul aqui, mas isso passou em todo o Brasil ano passado, né? Contextualizando um pouco. E vem passando assim. Nós estamos em momentos de crise climática, principalmente. Por problemas climáticos, crises financeiras no agro. E a gente vê que tem um agro que vem bastante... Vem sofrido, vem machucado, vem apanhando. E isso desencadeia um monte de outras coisas, né? E como é que é um pouco... A gente conversa muito com o produtor, com o agricultor, né? Esse cara tá ali, esse cara... Chega uma hora que ele diz assim, cara, eu não sei mais o que eu faço, porque eu tô indo para todo lado e eu tô trabalhando, tô fazendo, e o resultado não vem. Tem um tanto de frustração, tem uma baita de uma frustração do cara aí também, né? Como é que a gente trabalha isso, assim, nessa turma que tá ali, no cara que tá nesse negócio, assim, né? O cara tá só apanhando, assim, sabe aquele sentimento de, cara, tudo que eu faço, a coisa não vai. Eu entendo o que tu está colocando e realmente a gente não está no momento positivo em nenhum aspecto do agro, né? É agora a importação que foi liberada, é o crédito que foi cortado, é o tempo que está um horror de oscilação e também dificultando os ciclos que a gente tem de produção. Agora, uma vez não chovia lá fora, não chovia, e meu pai olhou para o seu João Pinto, que era o nosso tigre, que trabalhou lá fora há 40 anos. Ele disse, tia João, era seca de 88. Ele disse, João, não chove? E o João disse, mas para o cara lá de cima, Ricardo, tudo é possível. E naquele dia choveu, sem nenhuma previsão. Então, eu acho que a gente tem que saber que nem tudo depende da gente. Tem coisas que dependem do cara lá de cima. Agora, eu preciso fazer tudo que depende de mim. Será que eu estou fazendo? Será que eu acionei os meus parceiros? Será que eu estou cuidando do manejo da melhor forma? Será que eu estou presente? E quando eu digo estar presente, é também com a minha saúde mental. Eu preciso cuidar de mim para que eu tenha condições de cuidar dos outros. E quando a gente está nesse momento aí da tempestade, eu abro mão de relacionamento, eu abro mão de fazer uma ginástica, eu abro mão de uma alimentação saudável, eu abro mão de estar com pessoas que me fazem bem, para estar só pensando no que dá errado. E aí eu começo a contaminar a minha saúde mental e física. E esse tempo vai acabar. A gente vai ter um governo que vai estar nos apoiando, a gente vai ter um clima que em algum momento vai estar mais adequado. Tudo é cíclico na vida. E quando a gente for para o momento da abundância, eu tenho que ter saúde para dar conta disso. Então, é nos momentos das vacas magras que a gente também tem que cuidar da gente, para que nos momentos das vacas boas, da fartura, a gente tenha condições de aproveitar. Então, a vida é pulsação. Tem momento que dá tudo errado, que o feedback é ruim, que o gado não emprenhou, que a bicheira chegou, que a lavoura alagou. Tá, bueno, o que eu posso aprender nesse dia? Porque vai ter dias que vai dar tudo certo. E nesses dias que eu também possa me dar um beijinho no ombro e dizer, eu sou merecedor disso tudo. Porque às vezes quando dá tudo certo, tu nem qualifica. Deu bem, que bom. Não, que bom não. Qual é o presente que eu vou me dar por ter dado tudo certo? Eu mereço isso. Senão a gente fica só na frequência da restrição, daquilo que não deu certo. E quando dá bem, qual é a abundância que eu também coloco? E o agro
é um setor maravilhoso, com tanta coisa sensacional, né? Então, acho que cuidar da nossa saúde mental quando as coisas não estão boas é primordial, porque as coisas vão melhorar. E eu preciso estar bem para poder conduzir o meu negócio e para depois poder, né, brindar com as pessoas que estiveram comigo o resultado positivo, porque ele vai chegar e ele não está longe. A gente vê esse encolhimento, né? A pessoa se encolhe tudo, deixa de fazer muita coisa. E para de investir, para de olhar para cima. E esse encolhimento ele é físico também, né? A pessoa parece que vai... e a gente é atacado o tempo inteiro por coisas que a gente vê e por coisas que a gente nem vê. Então, acho que também a gente poder ter a nossa crença, ter a certeza que Deus existe, rezar, agradecer, pedir bênção, né, para nós, se fortalecer enquanto alma, também é importante. Uma coisa assim que pega, às vezes, o pessoal nos ouve bastante, né, e pensa que essa parte... Gostei muito da parte que você falou assim, da parte de a gente olhar para as pessoas e estar muito ligado à profissionalização. Quando muita gente olha e fala, isso aqui é coisa para fazenda grande, para propriedade maior, só cada vez mais isso vem apertando todo mundo já. E a gente fala muito isso nas consultorias, nas palestras também, desse processo de profissionalização. Na agricultura isso é um processo um pouco mais acelerado, porque envolve muito mais dinheiro. E se quem não fizer está fora do jogo. E na pecuária é um pouco mais lento isso, mas cada vez mais a gente vem chegando, né, esse processo. E para quem não é tão grande assim, como é que por onde começa? Ele diz assim, por onde eu começo um trabalho? Um diagnóstico, tem que ter alguém, ou eu me capacito, por onde a pessoa deve começar? Às vezes as pessoas podem começar por si mesmo, porque sim, é um investimento que nem sempre esse produtor rural vai ter condições de fazer. Então a gente tem o Senar que dá apoio, a própria CIA também tem essa condição de poder estar qualificando ele. Com propósito também pode fazer um programa de mentoria. Então assim, acho que tudo começa por nós. Nem sempre eu vou conseguir já contratar alguém para treinar toda a equipe, mas o que eu já posso fazer daqui a pouco dentro da minha cidade? Tem alguém que já está trabalhando com isso, tem uma empresa lá que tem uma pessoa do RH que pode me dar uma aula de como poder fazer isso, né? Então, simplificar para fazer. Não precisa começar pelo excelente. O excelente só chega se eu fizer várias vezes o ruinzinho, que vai virando bonzinho, que vai se transformando em bom e que eu vou chegar no excelente. As pessoas não têm nada, olham o outro que já faz há 30 anos e aí fica tão distante entre eu e o outro. E eu digo que a gente tem que viver no módulo MVP, né? O menor produto viável. Porque a vida ela é uma transformação constante. Quando eu olho uma palestra minha, que eu dava, sei lá, 5 anos atrás, o título hoje é o mesmo. Talvez eu dê exemplos parecidos, mas eu olho e digo, nossa, e pagavam por isso? Que horror esses slides, olha a minha roupa. Começa, depois, eu vi uma postagem. Né? Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Então começa por alguma coisa. É caro começar pela equipe? Bom, vou começar por mim. Vou pedir uma ajuda para alguém e que a gente tenha humildade, porque sim, a gente vai todo num processo de transformação. Né? Ninguém está pronto. A gente olha né, uma SLC, que tem um programa maravilhoso. A gente também atende a Terra Santa, lá em São Paulo. Pô, são empresas que já estão no processo, mas tanto tempo de história investindo nisso. Eu vou começar agora. Então, começa pequenininho, mas começa. Né? Começa, é que nem quando a pessoa tem que emagrecer 30 quilos. Aí é um monte. Não precisa emagrecer 30 quilos hoje, nem vai conseguir. Mas começa. E vai ter dia que a gente vai se atracar num churrasco. Bueno, faz parte, escorregou. No outro dia, recomeça. Acho que é isso. O Daniel Gonçalves, aqui da Coragon, nos deu uma aula muito disso, né? Desse trabalho que eles vêm fazendo, né? Dentro do... É uma empresa rural, empresa do agro, né? Planta, cria, tem de tudo. E muito esse trabalho dentro de casa, que eles começaram, que vieram com essa visão e aí quando tu vê as ações, né? São coisas... Tu diz, cara, mas isso é super simples, mas tem um efeito enorme, né, nesse trabalho todo de capacitação, de desenvolvimento, né, das pessoas e da turma, assim. Sabe uma coisa super simples que dá para fazer num café da manhã, né, antes de pegar o trabalho? Perguntar, pessoal, o que tá bom aqui, o que a gente pode melhorar? O que vocês querem manter do nosso dia a dia, da forma, e assim, o que não tá, que tá ruim? Daqui a pouco a gente vai descobrir que coisas que a gente nem enxergou tão maravilhosas e o pessoal quer que continue, e outras que a gente não gosta, mas o pessoal curte ou que eles não... Então, assim, é muito mais simples do que a gente imagina.
É estar junto, é perguntar, é escutar. Não é, se eu não vou escutar, não pergunta. Se eu não estou aberto para fazer, também isso é uma coisa importante de dizer. Sabe? Se não quer fazer, também não precisa fazer, mas não pergunta para as criaturas, porque senão tu abre uma expectativa que depois tu não vai conseguir, não vai dar conta de fechar isso. Então, se não quer, está aqui, vai ser assim, vai. Então, tu segue. Agora, se quer mudar, talvez começando perguntando sobre o que está bom e o que não está, já seja uma boa oportunidade. Tá, o pessoal, às vezes, no grande grupo não se abre, né? O pessoal é mais tímido. Chama um por um. Na hora de fazer o pagamento, que ainda no agro ainda é muito comum pagamento sem dinheiro, né? Então, chama as pessoas, pergunta o que eles poderiam fazer de diferença, e aí a gente vai vendo coisas que, mas era só isso, eu não me dei conta. E às vezes na primeira fala o cara não vai ter dizer nada, porque ele nunca ouviu aquela pergunta, nunca pensou, né? E vai ter ficar meio tímido, encabular, mas começa, né? E depois as coisas vão evoluindo, né? Vai tendo isso. A gente procura fazer bastante os grandes consultorias, traz o cara, conversa ali, traz todo mundo, explica o que tá fazendo, porque às vezes o cara como consultor chega aqui, quem é esse ET que chegou aqui agora o cara chegou, sai com o proprietário, começa a rodar pra lá e pra cá e começaram a inventar um monte de coisa. Então assim, cara, explica o que tá fazendo ali, porque quando chega alguém, a gente é assim, né? Tu tá no teu negócio, tá em algum lugar, tu entra alguém, tá, mas quem é esse cara agora que tá ali? Né? Às vezes tá bom, às vezes tá bom e aí, ou tá todo mundo achando que tá bom, aí chega um consultor de fora. A gente sempre fala isso aí. Aí o cara já olha assim, mas esse aqui vai vir apontar os erros e vai embora. Ele vem, passa o dia aqui, né? Uma estrela cadente ali. E vê como concorrente ou alguém que vai ali apontar aquilo que não tá bem. Então fica tudo. Então faz parte da gente mostrar isso, né? Então esse é um dos grandes desafios também, dizer assim, não, nós estamos juntos, viemos aqui para melhorar, pra gente. E é bem comum isso, esses problemas e às vezes a falta de leitura de quem tá ali também, né? Em explicar e envolver todo mundo. E às vezes até o gestor ali, né, vai explicar e falar assim, não, o pessoal vai vir aí que tem umas coisas nossas que não estão muito boas, então eles vão vir... Aí, a crítica. Já trava. Então a gente também pensar no elogio, né? E qual é a nossa cultura? Se elogiar, estraga, se fez bem, não fez mais nada do que obrigação. Agora, a crítica tem um peso no nosso cérebro gigante. Vou explicar o porquê. O ser humano, ele se fortalece na equipe. Nós sozinhos somos muito frágeis. Quando alguém me critica, inconscientemente eu penso, será que eu vou deixar de fazer parte dessa matilha, desse bando? E lá na época da caverna, quando eu deixava de fazer parte do bando, eu ia morrer. Porque eu preciso estar em equipe para ter comida, para ter afeto, para ter troca. Hoje a gente troca de empresa, mas ok, eu preciso estar em alguma empresa para me sentir reconhecido, pertencente, né? Então a crítica, quando ela chega, ela tem esse processo que ativa a minha rejeição. E isso é muito forte dentro da nossa espécie ser humano. Foi feita uma pesquisa em que eles chamavam as equipes. Primeiro eles orientavam os gestores, deem para cada crítica um elogio. Aí chamavam as equipes. Me conta, o teu gestor te elogia na mesma proporção que ele te critica? Não, meu gestor me critica muito mais. Tá, chamavam os gestores. 2 elogios para uma crítica. Depois chamavam a equipe. E aí? Continua, de vez em quando, até que ele fala alguma coisa. A equipe começou a ter um equilíbrio entre elogio e crítica quando eles recebiam 3 elogios para uma crítica. Meu gestor me elogia na mesma proporção que ele me critica. Tamanho é o peso que essa crítica se transforma em rejeição dentro da gente e agora, daqui a pouco, eu não vou conseguir mais dar conta, posso ser demitido. Então, a gente precisa ter consciência disso. Helena, então quer dizer que tem que só elogiar? Não. A gente tem que corrigir, é necessário. Agora, a gente também precisa criar um ambiente de segurança psicológica. O que é isso? As pessoas que trabalham conosco têm que ter segurança para vir dizer, olha só, errei, machucou aquela vaca, né? Fui fazer uma plantação lá, furou o pneu do trator porque eu botei num rio que eu sabia que não podia. Mas se eu não tenho essa segurança psicológica, a vaca vai continuar lá e talvez ela morra. E quando a gente vá ver, chegou atrasado. O meu trator vai voltar para dentro do galpão. E aí amanhã, quando a gente tem que sair bem cedo, a gente vai perder tempo para corrigir o que devia ter sido corrigido hoje. Então, eu como gestor preciso ter esse diálogo aberto, esse espaço, né, para que as pessoas também possam me dizer que erraram, porque senão, gente,
não chega até nós. E aí a gente começa a criar uma cultura do silêncio. E na cultura do silêncio eu não tenho inovação, eu tenho prejuízo da minha produtividade e eu deixo de melhorar processos para o receio das pessoas de poderem me dizer aonde elas falharam ou no que nós estamos falhando. Então, essas duas coisas são muito importantes e quando a gente vê as instituições que trabalham, Google, enfim, e outras que trabalham e são referência no processo de inovação, a segurança psicológica e os reforços positivos, que são os elogios, elas são muito trabalhadas, né? Então, sim, vai ter crítica, vai ter ajuste, porque todo mundo erra. Agora, como eu lido quando tem a falha? Né? E o reforço também de quando teve o acerto. Então, isso a gente precisa trazer para o nosso meio, a gente precisa colocar na nossa cultura o elogio, porque se fez bem, que bom, mas que bom que tu fez bem. Cara, já fazia muito tempo que a gente não conseguia fazer dessa forma. Que bem que agora a gente conseguiu, né, ter esse resultado, porque teve dedicação da pessoa ali. E aí, com isso, eu gero engajamento, eu gero maior profissionalismo, maior vontade da pessoa de estar conosco. E permanecer, né? Então, a gente cuidar disso. E uma coisa assim, aí te pergunto o outro ponto, porque a gente viu toda essa... tinha muita gente incomodada com isso, nessa coisa da cobrança e tal, e aí acabou indo, às vezes, para um lado muito soft. E aí agora parece que as organizações mesmo estão voltando até para meritocracia, para puxar um pouco mais. Como é que equilibra isso também para não ficar algo assim, se eu errar, eu digo assim, uma coisa é o cara tentando acertar, errou e ele chegar. A outra coisa como é que eu vou falar assim? É falta de comprometimento para isso, né? Deixa eu enganchar uma mais nessa tua. Tu falou de Google e tal, as empresas, né, as grandes corporações, elas tendem sempre a ditar regra, porque a gente começa a ver o que dá certo. Elas se tornam grandes talvez porque façam isso, obviamente, né? E a gente começa a... E agora, recentemente, a gente está vendo o que é o fim da cultura woke, né? Tudo aquilo que tá muito relacionado com o que o Armindo fala. Grandes corporações, cara, volta para casa, acabou essa coisa toda. Então, qual é a tua leitura disso aí? Eu acho que nem tanto mar, nem tanta terra em tudo, né? Eu acho que aquelas organizações que ainda têm condição de daqui a pouco a pessoa trabalhar no home office um dia, 2, é excelente. Agora, todos os dias, é difícil a gente conseguir manter a cultura, né? No agro, a gente sim precisa estar mais presente pela questão do ciclo e de a gente ter ser vivo por tudo que é lado o tempo inteiro. Mas o que eu posso trazer de flexibilização de algum horário, de alguma data, de alguma forma? Agora, sim, eu noto que os gestores estão com receio de cobrar das pessoas, porque as pessoas espanam. Agora, a vida é uma conta corrente. Será que elas espanam porque eu só saco? Quando é que eu acredito na nossa relação? Eu acredito na nossa relação quando eu te elogio, quando eu vou lá junto contigo, quando eu te pergunto alguma coisa, quando eu retorno assim, aquela dica que tu me desse, fez a diferença lá no negócio. Quando eu mostro para a pessoa que ela é importante, aí eu começo a ter um volume de créditos contigo para quando eu noto que teve uma falha, eu poder fazer um saque. Agora, as pessoas são sensíveis a essa relação de crédito e saque nos processos, né? Então, a gente tem que saber que eu preciso creditar para que eu possa sacar. Isso no que eu falo de cobrança. E sou uma gestora muito exigente e deixo isso bastante claro. Isso tem que ser feito. Então, assim, de novo, explicar o processo, início, meio e fim, e por que a pessoa vai fazer isso. As consequências que vai ter em não dar certo. Então, fica claro o combinado. Agora, lidar com o erro, a gente também precisa aprender a lidar com ele, né? Então, erros inéditos são erros de melhoria de processo. Eles vão acontecer sempre que a gente quiser inovar, né? Vou experimentar um novo sêmen de touro. Tá, por mais que a gente tenha toda a descrição lá, talvez com as minhas vacas não vá dar muito certo, né? Então, estou trazendo exemplos aqui de dia a dia, né? Bom, faz parte, mas o touro era excelente. Daí, depois de todo esse ano, foram ver que ele tinha terneiros maior do que o meu bicho lá, daqui a pouco eu devo uma atracação geral. Tá, ok, mas a gente ia tentar. Então, o erro inédito, ele faz parte do meu processo de melhoria. Agora, erros por imperícia, imprudência e negligência, que são os que tu está colocando, eles têm que ser banidos. E aí que entra a gestão firme nesse tipo de assunto. Negligência era a tua responsabilidade, tu simplesmente deixou de ir lá ver. Não é aceitável. Imperícia, não tinha condição de ter feito isso, foi lá e fez. Qual é? E imprudência, foi lá e... Né,
imprudência, negligência... tá certo. Então, esses 3 erros, a gente tem que realmente ser muito combativo com eles e firmes. E aí, eu acho que entra outro aspecto importante, que quais são os nossos valores? Quando a gente está em empresas urbanas, a gente tem a clareza desses valores, que a parede aceita tudo. Eu não estou falando dos valores da parede, tá? Que às vezes eles botam... acontecem mesmo. Mas o que aqui de verdade a gente funciona e o que eu jamais geralmente os que estão na parede não são os que não funcionam. Tu conversa, gostariam de ser, né? Conversa com os tigres que a gente descobre todos os valores ali. Então, quais são os valores? O que eu aceito aqui dentro do meu negócio? E o que assim, ó... E aí acho que entra a saúde animal, né, o manejo correto. Então, assim, este tipo de lida com os animais aqui neste estabelecimento não é aceitável. E talvez eu tenha que fazer um desligamento de alguém, né, o famoso boi de piranha, para demonstrar que isso aqui não vou aceitar. Aconteceu uma vez, mas a segunda não vai ser tolerado. Agora, se eu disser, não, mas tudo bem, né? Coitado do cara, foi porque não. Pô, mas a vaca não se mexe mais. Né? Aí o que eu estou demonstrando para as pessoas? Que não é bem assim. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, acho que essas coisas. O que eu faço fala tão alto que as pessoas não escutam o que eu falo. Né? O nosso exemplo, ele é o mais forte de tudo. Quais são os exemplos que eu estou dando? E aí e é muito aquela história, né, da cara do dono e tal, da cara do líder, né, o time, as coisas que vêm, talvez venha muito por isso. E aí tentou num tema que é a demissão, né, e tem a máxima, demite rápido, contrato devagar e tal. Rápido, tá, mas aí a hora que tu tem que demitir, tu empurra, eu já passei por isso. Tu era pra hoje de manhã, tu dá uma enroladinha, deixa pra de tarde, deixa pra semana que vem. Porque é uma coisa incômoda de fazer. Por 2 motivos, mais ainda. Quem que eu vou botar no lugar? Né? Melhor tá com mais ou menos do que não ter nenhum. Então, às vezes, a gente acaba empurrando com a barriga. E a outra coisa, eu acho que tem uma culpa. É essa culpa que às vezes você tá falando? Também, pô, o cara... Você fica pensando na vida do cara, às vezes. Tem. E será que eu tô tomando a decisão correta mesmo, né? Eu falo que para demitir tem que ter 3 T's. Treina, treina e troca. Muitas vezes a minha culpa está associada em será que eu fiz tudo o que eu deveria ter feito? E a minha avó me dizia uma coisa, Helena, tu não pode gostar mais do cara do que ele gosta de ti. Você tem que gostar do mesmo jeito. E eu levo isso para o ambiente de trabalho. Eu não posso querer um colaborador mais do que ele me quer. Tem que ter um equilíbrio. Senão fico eu lá me matando, tapando os furos dele, tentando ver as coisas. E mais do que isso, o que eu digo para os outros? Que aqui pode, que a gente aceita qualquer coisa, que o meia boca tá bem. Então eu começo a criar a cultura do 4 T. Treina, treina, troca. O 4 T é o T da tolerância, que é esse de empurrar com a barriga. E o que a gente tolera, guris, vai seguir conosco enquanto a gente tolerar. Até que a gente chegue um dia assim, não quero mais tolerar isso. Bom, vou ter que mudar a atitude. Então, treina, troca se for o caso. E se eu não troquei, o quanto de tolerância eu estou aceitando? E o que eu tolero segue. Qualquer hábito que eu tolerar, ele vai continuar comigo. Um relacionamento tóxico que eu tolerar vai continuar ali. Aquela goteira dentro da minha casa, se eu tolerar, ela vai continuar ali, por sinal, só vai aumentar. Então, o que a gente tolera em qualquer aspecto da nossa vida, os quilos vai ficar, só vai aumentar. Então, tudo que a gente tolera continua conosco. Seja o colaborador, o esposo, a esposa, né, um defeito nosso, ou até a goteira de dentro de casa. Então, todo mundo tem defeito. Né? A gente não é perfeito. Nem o cara lá de cima conseguiu agradar todo mundo. Então, o que eu tolero dentro de mim, inclusive, porque eu também sei os meus defeitos, mas tá bem, só que eu acho que não é a hora de olhar agora e seguimos a vida. Não são muitos, assim, o pessoal fala mais, gosta muito de falar, inventa um pouco, inventa um pouco, mas nem é tanto. E na conta corrente também com a equipe, né? Tem gente que às vezes o custo emocional de eu ter aquela pessoa na minha equipe é tão grande que, meu Deus do céu, toda hora precisa conversar, precisa rever alguma coisa. Tá, é tão alto esse custo emocional que tá mais alto que o salário.
tá me consumindo tanto tempo para eu fazer a gestão dessa pessoa, porque a gente tem, né, o custo financeiro da pessoa, e nós também, e o nosso custo emocional, que daqui a pouco não continuo mais com ela. Mas, de novo, então acho que são essas coisas que a gente tem que estar o tempo inteiro conversando. Treinei o suficiente? Dei feedback? Porque treinar não é só botar em sala de aula, é acompanhar, é dar feedback, é dizer no que está bom, é chamar a pessoa para conversar, é poder entender quais são as suas dificuldades, é estar junto, conectado, né? Treinei, dei feedback. Bom, agora vou trocar. Não vou trocar, vou esperar um pouco mais. O que eu estou tolerando? O que eu comunico para os outros ao tolerar isso? Então, é nesse equilíbrio de conta corrente, de créditos e débitos da nossa relação que essa tomada de decisão tem que ser tomada. Mas, às vezes, demitir é a melhor forma de comunicar algumas coisas. E, às vezes, as pessoas precisam até para poder amadurecer. Não significa que depois ela não pode voltar. Né? Quantas pessoas já saíram da empresa porque não estavam bem naquele momento, vão fora, se desenvolvem em outra coisa e voltam. Não está fechada a porta. Tô falando assim, né, vou voltar lá no começo, né? Mas vem muito disso do que eu tolero e o tolero ou não tolero, estar claro, né? Os valores, cara, isso aqui não pode, aqui pode, vamos assim. Mas é uma conversa que são, né, as conversas difíceis de trazê-la para o começo da relação, né? De dizer, olha, tu tá entrando num lugar assim, aqui a gente é assim, e volta isso, porque isso lá na família é super difícil, né? Tu começou falando, né, de sucessão, né, das famílias, na família a gente tem isso, né? A gente tem dificuldade de conversar, não fala, deixa assim quieto, e aí isso vai, e aí isso dá um problema na família, do problema na família tolera as coisas, da família vem pro negócio, do negócio vai, eu vou fazendo um giro, né? Vou fazendo um ciclo todo, né? E na família eu sou admitido porque eu me casei. Não dá para mandar embora. Porque eu nasci ou porque eu fui adotado. Né? Então, eu tenho um vínculo de contratação diferente do que na campanha, do que no trabalho. No trabalho, eu tenho que ser admitido pela minha competência técnica. Agora, nem sempre a gente tem um porte de negócio em que eu consiga não trazer o meu filho para trabalhar. Eu preciso dessa mão de obra dele. Outras vezes... Como que eu não vou empregar o meu genro? Tá precisando? E eu aqui, né, com esse negócio enorme, vou dizer que não. Então, a gente acaba criando os problemas da gente, né? Então, aquela máxima, não contrate quem você não pode demitir. Tanto na família não tem o que fazer, né? Casou, nasceu, adotou, tá lá. Agora, dentro do negócio... Trazer para o negócio pode ser uma opção, né? Exato. E ter as coisas super claras no começo, né? Porque são conversas que elas são mais doídas, vamos dizer assim, dizer, olha, sim, assim, mas também são super libertadoras em algum momento, né? Porque elas libertam, entendem, é o óbvio que às vezes o cara é dizer isso, né? Então... Quando a gente trabalha com as famílias empresárias, a gente trabalha muito o fortalecimento da família. E são encontros pesados. São encontros em que muitas coisas que são sentimentos passam a ser ditos. Que talvez naquele momento seja algo difícil de ouvir, de dizer, de tolerar. Mas depois a gente começa a trabalhar o crescimento desses vínculos, porque aquilo que não é dito, de alguma forma, é atuado. Essa frase não é minha, essa frase é do Freud. Então, aquilo que eu não falo para ti, mas que me incomoda do teu comportamento, de alguma forma eu vou enchendo o saco. E, de alguma forma, eu vou te demonstrando isso que talvez não seja dito, mas é uma brincadeirinha que também vai te incomodar, é uma sabotadinha daqui, é uma tiradinha no tapete de lá. E a nossa relação começa a se intoxicar desse jogo. É a areinha na caixa, que ela vai dando arranhadinha. Então, eu preciso ter momentos de conversa. Embora eu seja psicóloga, eu não faço terapia de família. Eu trabalho só com o foco da família dentro do negócio. Como que a gente vai estabelecer os nossos papéis na família para que o negócio seja protegido, blindado, ou até pouco que a gente decida demitir o negócio que é vender, né? Então, o que a gente sonha ser enquanto família? O que esse negócio representa para nós? Quais são os limites e os investimentos que a gente quer? A segunda, terceira, quarta geração, que é quem está por entrar, sonha em trabalhar ali ou não? Se ninguém sonha, como é que a gente vai fazer? A gente vai profissionalizar a gestão?
a gente vai trazer esse genro ou essa nora para poder trabalhar. Então, esses acordos, eles são necessários, essas conversas difíceis são essenciais. E a melhor forma, o melhor momento para a gente poder conversar sobre isso é quando a gente não precisa conversar sobre isso. Melhor forma de eu poder conversar sobre uma coisa que está me incomodando com meu marido não é quando eu já estou com isso aqui. Não, é quando eu estou começando a perceber que aquilo não está legal. Porque quando ela está aqui, vem junto uma emoção chamada raiva. E a raiva, guris, ela é uma emoção que pede destruição. Né? Quando eu tô com raiva de alguém, eu não vou ser a melhor pessoa do mundo. Né? A minha mão já começa a contrair, eu já vou olhar para aquela pessoa com a vontade de combater e a minha escuta fica totalmente prejudicada. Então, a melhor forma da gente ter esses momentos de conversas difíceis, porém construtivas e construtivas, é quando eu não preciso ter. Só que quando eu não preciso, eu não dou valor. Então eu vou adiando. Aí o dia que o pai morre, chegam para nós assim, olha só, o que a gente vai fazer agora? Todos os irmãos brigados, porque a gente não sabe o que cada um vai fazer. Tá, agora é obrigatória essa conversa. E aí não é o melhor momento de fazer. Aí já passou. Então o melhor momento é quando a gente está com grana, quando a gente tem saúde física e mental de todos os envolvidos e quando o processo de sucessão não é uma urgência. Quando ele passa a ser uma urgência, claro que a conversa ajuda, apoia e é necessária, agora ela é mais atropelada. E atropelo talvez não seja o que de melhor a gente consegue fazer. Então poder cuidar disso, né? O melhor momento para eu tomar qualquer decisão é quando eu não necessito, é quando eu quero. Bárbaro. Bom, hein? Boa aula. Acho umas quantas aí sempre vai. Essa consultoria vamos ter que marcar depois o resto aí, que a gente vai aproveitando, que eu falo sempre, né? A gente já vai tirando umas. Eu tive um amigo, né? E tal, aí vai perguntando, é a consultoria que a gente quer saber aqui para ir. Tem um cliente que é assim, assado, e a gente vai fazendo a nossa. Helena, obrigado, ótima conversa, passou voando aí, né, tem muita coisa, a cabeça fica, né, a gente fala sempre que sai daqui e fica com um monte de coisa, pô, podia, né, faltou aquele outro, porque são assuntos muito interessantes, né, e tem muita coisa nisso aí, mas a gente começa a se colocar, a se enxergar, né, eu me enxergo muito nessas situações, né, aqui, lá, às vezes tu tá de um lado, do outro, putz, ali podia ter feito se tivesse, né, e a gente vai se colocando, tá aí, né, a gente brinca, volto lá, o bicho mais difícil de lidar é a gente, né, o ser humano aí, lidar com gado, com a agricultura, a gente é mais tranquilo, né, e então a gente tem que evoluir muito ainda nessa área pra gente pro agro como um todo, né? Acho que em todas as áreas, mas a gente tem que evoluir aqui muito, falar sobre isso e um dos nossos papéis é trazer esses assuntos, sabe? Trazer ligado ao negócio sempre com esse foco muito no empreender, no negócio, na empresa. Então é um assunto super bacana, assim, tenho certeza que quem vai nos ouvir aí, né, tá nos ouvindo, vai ter um monte de ideia, né, de como implementar e acho que é aquilo que tu falou, né? Começa, vai fazendo, depois tu vai evoluindo. E tem, acho que uma outra coisa que agora eu lembrei, não é só vocês com a cabeça problema, também com a cabeça problema, é a intencionalidade. Coloque intencionalidade nas coisas que a gente faz. As coisas não caem de graça, então assim, se eu quero ter uma empresa melhor, o que eu preciso fazer para isso? E seja intencional, não abra mão das coisas. A gente acaba abrindo mão daquilo que é importante para nós, para fazer o que é importante para o outro. Então, se é importante para o meu negócio cuidar das pessoas e isso é um valor para mim, o que eu estou fazendo para isso de forma intencional? Se é para mim importante eu poder trabalhar a sucessão do meu negócio, porque eu estou querendo me aposentar, quero dar uma viajada melhor para outros lugares, enfim, bota isso na tua agenda e prioriza. Não abre mão do que é necessário para ti, porque as coisas só acontecem quando a gente age em cima delas, senão a gente é consequência. E se a gente é consequência, a gente não está se colocando em primeiro plano.
E a gente tem que se colocar, e não é por egoísmo, é inclusive porque a gente... Eu vou continuar falando, vocês querem... Não, mas é isso. Mas enfim, a gente se colocar em primeiro plano não é por ser egoísta, é porque quanto melhor eu tiver comigo, eu tiver com o meu negócio, melhor pai, mãe, colega, eu vou ser, e melhor cidadão, que eu possa reverter isso para a minha sociedade. Né? Uma empresa produtiva com lucro, a gente sabe que o empresário ele quer devolver isso. Como? Com melhor emprego, com melhor condição, ajudando uma creche pública, ajudando a escola, ajudando o hospital. Então, que a gente tenha a condição de ter empresas mais pujantes, não só o agronegócio como um todo, porque isso reverte para a sociedade. Então, quanto melhor eu estiver como pessoa, melhor empresário eu vou ser, pai e mãe. E quanto melhor o meu negócio estiver, também mais isso vai reverter para a sociedade. Sem dúvida, sem dúvida. Atitude, né? A atitude, a gente tem que ter atitude. E o tempo passa muito rápido, né? Nós vem conversando, cara, já estamos, né? Tá gravando isso aqui metade de março, daqui a um pouco passa muito rápido, a gente vai prorrogando, vai deixando. A hora que vê, os filhos estão casando, aí já tô ficando velho, aí então passa muito rápido. A atitude é fundamental. Muito bom. Tem quantos assuntos? Isso é sinal que nós podemos marcar outras. Eu tô aí. Foi muito bom. Obrigado mesmo, Helena. Adoramos. É um assunto que a gente está no início, né? Então temos que trabalhar muito mais, trazer muito mais. E negócio para ir bem precisa entender de gente, né? Não tem. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês. Adorei, fluiu muito e sim, podemos ter outros depois. Beleza. Obrigado a todos vocês também que ficaram com a gente até agora. A Helena, para quem quiser te achar também, né? A gente acabou não falando. Mulher é bombada nas redes, cara. Eu sei, mas é importante. Tem gente que te ouve, né? Como quem quiser te achar. O meu Instagram é o @HelenaBrochado_oficial. O contato da Compropósito por e-mail é contato@compropósito.com.br. Mas me chamando no Insta, no LinkedIn, no Facebook acaba que eu não olho muito. Mas Instagram e LinkedIn, com certeza eu respondo na hora. Curto, gosto e acho que a vida é isso, né? É relação. Não, tem conteúdo muito bom lá, então o pessoal, né, com certeza vai gostar muito te seguindo. Vocês também que estão aí nos acompanhando, né? Não esqueça de nos seguir, @pé_no_podcast em todas as redes, ou Armindo Bart, ou BP Quadros. E agradecer aos nossos parceiros aí também, a CIA Brasil, San Esteban, Premix, City Plant e Next 360. Obrigado mesmo. Abraço a todos vocês aí e até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu, até mais.